Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, hoje, sozinho, estamos evitando o máximo ter pessoas em nossa volta, mas isso não significa que de vez em quando nós vamos ter aqui a participação de um ou outro irmão, mas hoje eu achei por bem estar sozinho. Os irmãos cheguem, fiquem à vontade. Vamos nesta manhã, quando teríamos na nossa igreja a escola bíblica dominical, você está em casa, mas isso não impede de estarmos juntos em espírito e também participando aqui desta maravilhosa live. Vamos já cantar os hinos. Hoje vou cantar um hino só, o hino de número 432 da nossa harpa cristã, Consagrado ao Senhor, é o título do hino. E por falar nisso, irmãos, hoje já comecei a gravar os hinos da harpa cristã na sequência de 1 a 640. Nem todos os irmãos conhecem os hinos, todos os hinos, né? Eu acredito que são poucas pessoas que cantam a maioria dos hinos da harpa cristã, mas no intuito de ajudar os nossos irmãos, eu comecei hoje a gravei o hino de número 1. Você acessando lá o YouTube, o nosso canal no YouTube, você já vai ter acesso aí ao primeiro hino. Então vamos gravar 1, 2, 3 até chegar aos 640. Acesse lá o canal, não deixe de se inscrever, dá lá o sininho, o like, como se diz, e também acionar lá o sininho para que todas as postarmos um vídeo, você receber as informações em primeira mão. Então fica aí esse aviso para os nossos irmãos. Vamos cantar, mas antes de cantar, vamos fazer uma oração. Não podemos esquecer de orar. Amado Deus, Pai Santo, Pai Celestial, mais uma vez estou na sua casa, agora na sua casa, para ministrar a lição bíblica. Peço ao Senhor que venha me ajudar e também ajudar os teus servos que estão em casa. Fala, Senhor, aos corações através dessa lição maravilhosa. Que teu Espírito Santo possa promover dentro de cada um de nós uma edificação para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Então já temos presente irmã Rosaura, irmã Deis, irmão Rosivaldo, a paz do Senhor para os irmãos. E a irmã Rosaura fez um pedido, irmãos, para que orássemos por sua família. Viu, irmã Rosaura? Eu vi lá o seu pedido, pode ficar tranquila, estaremos orando sim. Eu não esqueço de orar pelos irmãos, mas ainda mais que a irmã fez esse pedido, aí é que não vou esquecer mesmo. E peço aos irmãos que estão acompanhando e que vão assistir esta live, não esqueça de orar pela irmã Rosaura e a sua família. Não somente isto, mas também orar por todos os irmãos. Vamos cantar. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu
minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu favor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, do teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Consagrado ao Senhor é o título deste hino, e é uma oração, né? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. É uma oração em forma de cântico, né? Tem oração em forma de louvor, melhor dizendo, tem cântico em forma de louvor, e este aqui é um cântico em forma de oração, e é muito importante a gente saber estas coisas. Às vezes, irmãos, estamos passando por situações difíceis, e quando ajoelhamos para orar, não temos palavras, não vêm as palavras em nossa boca, de tamanha a tribulação. E aí, isso quando acontece comigo, eu recorro à harpa cristã. Às vezes eu dobro os meus joelhos aqui na igreja para orar, e assim meu coração está muito aflito, e eu não consigo falar muita coisa na minha oração. Depois de passar um tempo ali, de joelho, as palavras não saem, mas eu estou ali ligado nos céus, eu levanto, abro a minha harpa no hino, que é uma oração, pego o violão e começo a orar ao Senhor em forma de cântico, Então, daqui a pouco eu percebo que a minha oração chega no céu, começa a ser tocado pela presença do Espírito Santo. Fica aqui uma dica para os nossos amados irmãos. Vamos ver quem está por aqui. Irmã Gessilene, já presente também, irmão Paulo Silva Pereira, irmã Neuzi, Rosa Castelo, e agora há pouco subiu aqui já, mas eu vi aqui a participação da irmã Mércia Linos, eu acredito, é isso mesmo, irmã Mércia, não, irmão Márcio Lima. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Irmão Márcio, a paz do Senhor, glória a Jesus, que bom que você está por aqui. Mandeis, tantos outros aqui presentes. Irmão Márcio Lima está aqui participando. Eu fico muito feliz quando vejo a participação dos irmãos, o interesse dos irmãos. Não saia daí, participe.
Participe. Às vezes, irmãos, tomamos tanto tempo nas redes sociais com tantas outras coisas, às vezes aqueles vídeos, aquelas informações que sem pé e sem cabeça, perdemos tanto tempo ali. E às vezes também, quando temos que participar de uma live como essa, às vezes deixamos passar, participa só um pouquinho ali, depois sai. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Então nós vamos hoje, dia 17, estudar a lição de número, deixa eu abrir aqui, que às vezes me foge da memória, isso é normal, até porque os irmãos sabem o quanto eu sou esquecido, esqueço com facilidade. Então a lição que nós vamos estudar hoje, deixa eu abrir aqui as minhas páginas. Se você tem a sua lição, abra aí também. É a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Maravilhosa lição para a gente meditar e adorar a Deus, louvar a Ele, por este tão grande benefício, a nossa salvação, a nossa reconciliação. O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Eu achei tão importante esta verdade prática, porque o comentarista, resumindo o que ele quer dizer em toda a lição, e nós vamos ver isso melhor na introdução da lição, mas aqui só destacando essa verdade prática, porque é muito importante. Ele diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, reconciliou os eleitos. Como assim? Não já era eleitos? Se já estava eleito, por que a necessidade da reconciliação? Parou para pensar nisso? Desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. É claro que nós vamos encontrar na Bíblia que nós fomos escolhidos, eleitos, antes ainda da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos por Deus. Isso aqui não se trata daquela escolha fatalista, que Deus apontou o dedo e disse: eu quero aquele, mas aquele não quero. Não é assim como se ensina os calvinistas, aqueles calvinistas mais tradicionais. Eles ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre, e que esta escolha é uma escolha exatamente assim. Deus escolheu: eu quero aquele ali e pronto. Não importa se esse escolhido, se ele continua no pecado ou não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim, está tudo errado, Escolha aqui esta eleição conforme a sua presciência. Deus, conhecedor de todas as coisas, sabia de antemão que fulano, beltrano, cicrano ia o rejeitar, mas que havia aquele outro que iria aceitar. Então aquele outro que iria aceitar no futuro, que no nosso tempo, ele então disse: então esse aqui, ele está lá nas drogas, ele está lá na cachaça, ele está lá no mundão. Eu sei que ele vai abraçar o Evangelho, então já de antemão já escolho ele. Então é isso a eleição, conforme a predestinação. Entendido isso, aí você vai entender essa verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Existia uma inimizade, era eleito, mas existia uma inimizade. Agora vem Deus, toma forma humana, exatamente para desfazer esta inimizade.
Nós temos aqui os objetivos da lição, os objetivos específicos. Eu gosto sempre de fazer menção dos objetivos para que os irmãos possam se situarem, né, no que nós queremos avançar, ensinar dentro da lição. 1. Pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. 2. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Pela paz, isso mesmo, está escrito aqui, pela paz. 3. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, são os objetivos da nossa lição. A introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, 11, 12, isso é de Efésios, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança reposa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. E antes ainda de entrar no tópico, vamos acompanhar aqui a participação dos irmãos. Chega também a irmã Dalzira Clemente. Paz do Senhor para todos, ela diz. Paz do Senhor, irmã Dalzira, Deus abençoe a sua vida. Então vamos prosseguir aqui, enquanto os irmãos estão checando. Aqueles que não pegou daqui para trás, é só acessar depois, ou lá no YouTube. Se você acessar no YouTube, vai ser postado no YouTube, você vai poder assistir na sua TV, se ela for uma Smart TV, você vai poder assistir aí na sua TV. Se você preferir, você pode abrir a página lá no Facebook e assistir, né? É só digitar AD Timbuí ES, você vai acessar tanto a página no Facebook como no Instagram e também no YouTube, ok? Então vamos prosseguir. Então nós temos o tópico de número 1, que diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os gentios. Nós temos a divisão desse tópico, né? Nós temos 3 divisões. A número 1, a parede de separação entre os homens. Número 2, a derrubada da parede da separação. E número 3, o conceito da lei dos mandamentos. Então, só antes de fazer a leitura aqui, nós queremos explicar para os irmãos essa metáfora, a parede de separação entre os homens e a derrubada da parede de separação. Essa aqui é uma metáfora, né? É claro que essa parede aqui é uma parede imaginária. É que quando o homem peca, né, nós temos aqui a primeira parede. Os nossos pecados fez divisão, separação entre Deus e os homens, né? Mas posteriormente nós temos aí a eleição do povo de Israel. Todos sabem que este povo, eles foram originados em Abraão. Deus chama Abraão e diz para ele: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra, e em ti farei uma grande nação, a nação de Israel. Este povo, eles foram eleitos por Deus para revelar Deus à humanidade, mas eles rebelaram contra Deus, eles se fecharam e não revelou Deus às nações. Foi aí que se deu a necessidade de uma intervenção divina. Foi quando Deus mesmo desceu à terra, toma forma
humana, né? E aí, quero lembrar vocês da promessa que ele fez a Abraão para cumprir a sua palavra, né? Ele toma forma humana e usa o ventre de uma mulher judia da linhagem de Davi, como ele já havia prometido a Davi. Tanto José como Maria era da linhagem de Davi, e Deus, para cumprir estas promessas, ele toma o ventre de Maria, e ali ele toma forma humana e vem, se manifesta ao mundo exatamente para derrubar estas paredes que nós vamos ler nesta lição. Vamos correr, queremos aproveitar bem o tempo. Aí diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Litígio, esta confusão, esta briga. E é interessante, irmãos, que até nos dias de hoje nós vemos aí os homens querendo criar barreira. Nós temos aí denominação que, para eles, só eles que vão ser salvos. Eu não vou aqui citar nomes, mas eu poderia citar aqui, bem que eu poderia citar aqui alguns nomes. Questão de ética não vou citar. Tem igrejas por aí, denominação por aí, que as outras denominações está tudo errado, só eles que estão certos. É claro que existem algumas denominações que torce a Bíblia Sagrada e diz que Jesus não é Deus, quando a Bíblia diz que é Deus, que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, quando ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Existem denominações por aí que são adeptos de adoração a seres humanos, como a própria Maria, por exemplo, quando a Bíblia diz que não devemos fazer imagens de escultura das coisas que estão em cima nos céus, nem das que estão embaixo na terra. Não devemos, enfim. Então, esse tipo de denominação, nós temos que tomar cuidado, porque está tudo errado. Mas aquelas denominações que ensina, que prega a Bíblia como ela não é? E tem como base as doutrinas fundamentais, a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado. Não importa o título da denominação, mas se esta denominação ou estas denominações tem como base a Bíblia Sagrada, pronto, não tem nenhum problema. A placa não importa, o que importa é a pregação da genuína palavra de Deus. Não sei se vocês não estão entendendo aqui a minha forma de colocar, mas eu estou querendo dizer que até hoje tem denominações, aquelas que se diz cristãs, que não entra, o membro não entra dentro, porque aquela ali não pode. Ora, meus queridos, eu entro até dentro do terreiro de macumba para pregar o evangelho. Eu entro até dentro do terreiro de macumba para pregar o evangelho. Eu entro dentro de um bar, não importa se lá estão os cachaceiros, eu entro dentro de qualquer denominação para pregar o evangelho. Sim, já fui chamado e já preguei e prego em qualquer uma delas sem nenhum preconceito, queridos, porque Jesus veio na terra exatamente para derrubar a barreira. Não pode ter barreira entre nós. Muito bem, agora vamos aqui para a lição. A parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto
levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Olha que coisa, né? Vou falar nisso um tempo, e aqui eu vou falar de Assembleia de Deus, do nosso povo, ok? Porque verdades têm que ser ditas, é claro, com um certo cuidado. Tem gente que diz, olha, a verdade tem que ser dita, doe quem doer. Tome cuidado com essas expressões. Olha, eu falo a verdade. Tome cuidado com certas verdades que pode te trazer um prejuízo muito grande e prejuízo também para a sua família. Então, tem aquelas pessoas que pensam dentro da nossa igreja, olha, o púlpito é um lugar consagrado. Olha, o púlpito é um lugar santo. Quem foi que disse que é só o púlpito que é lugar santo? Toda a nave da igreja é um lugar santo. A minha casa é chamada casa de oração, disse Jesus. Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Você entrou na porta da igreja, lembra-se, você não está na sua casa, você está num lugar santo. Olha, o lugar lá, as cadeiras do púlpito, que diferença tem as cadeiras do púlpito com as cadeiras da nave da igreja? Nenhuma. Então, meus amados, temos que tirar essas coisas da nossa cabeça, essas barreiras, esses preconceitos, temos que tirar da nossa cabeça. Jesus veio para desfazer a inimizade, ok? Então, lá em Jerusalém tinha o templo. Todos sabem que o templo foi construído à semelhança do tabernáculo, né? O modelo era o tabernáculo. E lá no tabernáculo, estou falando do tabernáculo, tinha lá o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E tinha também uma separação que separava o lugar santo, o pátio do lugar santo. Então, no lugar santo só entravam os trabalhadores, os sacerdotes. No lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote. Isso era lá naquele tempo. E o templo em Jerusalém foi construído com esse mesmo modelo. Então tinha o pátio dos gentios. Só entrava os gentios. Não podia entrar mais. Se fosse gentio, não poderia entrar. Existia essa barreira, existia esse muro construído. Jesus veio para derrubar esta muralha. E é interessante, meditando essa lição, quando Jesus deu o último brado na cruz do Calvário, a Bíblia registra que o véu do templo, aquele véu que separava lá o lugar santíssimo do lugar santo, ele foi rasgado de alto a baixo. Era Deus desfazendo essas barreiras, ok? E tem gente querendo colocar barreira até hoje. Falta de entender a palavra de Deus, entender estes mistérios. Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos mostraram o templo para Jesus, olha a imponência, olha a beleza, olha a estrutura do templo. Jesus olhou tudo aquilo e disse assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derribadas. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E daí para cá, nunca mais os judeus puderam, nunca mais eles construíram um novo templo. Está lá até hoje não construíram. Aí eu fico perguntando, será por quê? Irmãos, tem um mistério nisso. Nós estamos vivendo no tempo da graça, então outra parede não pode ser levantada. A parede que dividia gentios dos judeus foi derrubada, mas existe uma promessa para os judeus: o templo será reconstruído. Mas não se engane, enquanto a igreja estiver aqui na terra, e aí faço uma ressalva, se em nosso tempo este templo for reerguido, irmãos,
é o arrebatamento da igreja. E olha que Israel voltou a ser nação, e disse Deus, e disse Jesus: olhe para a figueira, Israel, quando a figueira florescer, está aí a figueira florescendo, tomemos cuidado. Vamos voltar aqui para o texto, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito reposa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Inclusive esta lei, ela se estende não só aos judeus, mas a todos nós nos nossos dias. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, né? Então nós vemos aqui a lei civil, a lei moral, a lei moral que permanece em vigor, esta lei moral, como já disse, e se estende até nós. Inclusive, as leis do mundo inteiro têm como base estas leis. Não matarás, por exemplo. Quem matar o seu semelhante, você já sabe o que vai acontecer. Muito bem, então nós temos aqui estas leis e o comentarista explicou muito bem. Não vou perder tempo não, vamos ganhar tempo, vamos andar um pouco mais. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividia judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, revogação, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, não contradiz, mas cumprir a lei, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Repito, Cristo cumpriu a lei. Tudo aquilo que o homem não podia cumprir, ele cumpriu. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Aí você pode estar perguntando: espera aí, então, se a lei moral ela ainda está em vigor, temos que guardar o sábado. Deixa eu fazer essa observação aqui. E aí, eu gostaria que você estudasse a sua Bíblia de Mateus a Apocalipse. Vê lá se você encontra a ordenança de guardar o sábado. Você vai encontrar todos os 9 mandamentos, exceto a ordenança de guardar o sábado. Eu vou te explicar por quê. Porque o sábado, ele apontava para Cristo, é um tipo, né, do descanso em Cristo, e Cristo é para nós hoje o nosso sábado. Aquele que descansa em Cristo, que aceitou a Cristo como Salvador, ele está cumprindo este mandamento, a guarda do sábado, porque Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso sábado. Foi por isso que ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Foi por isso também que ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o nosso descanso hoje é Cristo. Então, feita essa observação,
nós vamos estar cumprindo esses 10 mandamentos, né? Você vai observar lá no Novo Testamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás, mas não vai encontrar o sábado, porque Cristo é o nosso sábado, ok? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar ou me chamar depois em particular, eu vou te explicar com todos os detalhes, porque o tempo aqui não me permite, né, tecer comentários detalhados. Vamos prosseguir. Então, Cristo, ele veio para derrubar a parede da separação. Ele também veio abolir os mandamentos, e aqui nós já explicamos que os mandamentos são esses, né? São a lei cerimonial, ou as leis, né, cerimoniais, e ele cumpre então toda a lei nele mesmo. Por exemplo, matar um cordeiro por ocasião da Páscoa, pães asmos, né? Ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? O próprio João Batista, né, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda a lei cerimonial cumpriu-se em Jesus. Entendido, irmãos? Então vamos ao tópico de número 2. Deixa eu ver primeiramente que horas que agora, para a gente não enfadar os irmãos, e também ver quem está por aqui. Irmã Vanessa Clemente, e também Luaci Amaral está participando aqui conosco. Fique por aí, lição maravilhosa, edificante. Deus tem uma palavra para o seu coração. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Efésios 2, 14 a 17, você pode conferir aí na sua Bíblia. Conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Olha bem que coisa interessante. Lá no Jardim do Éden, o homem desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus, de uma paz perfeita. Deus criou o homem, o primeiro objetivo, né? Porque Deus criou o homem, foi para que o homem pudesse se relacionar, e Deus se relacionar com o homem. E isso diz que Deus, todo virado à tarde, se manifestava. Olha que coisa gloriosa, irmãos, você perceber a manifestação de Deus. Hoje, quando nós oramos, se manifesta, né, enchendo o nosso coração de gozo, de alegria, né? Aquele que está passando por um problema, quando ele percebe a manifestação de Deus, ele é revigorado. Enfim, isso acontecia lá no Jardim do Éden. Não havia injustiça, não havia guerra, era uma paz perfeita, como eu já disse. Mas quando o homem peca, todos conhecem a história, o homem é expulso do jardim e o pecado tornou-se uma barreira. Mas lá no jardim, Deus fez uma promessa para o homem: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. É interessante, eu gosto sempre de meditar nisso, porque o diabo enganou Eva. Você pode observar que Adão, ele não foi enganado. Adão, simplesmente, sem nenhum questionamento, tomou do fruto da sua esposa o ofereceu e ele comeu.
Eva não enganou Adão. Adão não comeu por engano. Ele simplesmente comeu. Mas Eva foi enganada. Eva questionou a serpente, o diabo que estava ali, manifesto da serpente, não é? O diabo enganou Eva foi enganada e ela comeu. Muito bem, e mesmo assim, ela também sabia que não podia comer, mas o diabo disse: não foi assim que Deus, tal, a história você sabe. Quando tudo isso acontece, Deus faz a promessa: já que foi a mulher que você enganou, serpente, da semente dela nascerá um que esmagará a sua cabeça. Todos nós sabemos que a semente está no homem. Da palavra semente se origina uma outra palavra que nós conhecemos, sêmen. Então a semente está no homem e não na mulher. Mas observa que coisa interessante. Deus diz para a serpente: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. 2000 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais disso, se cumpriu essa promessa, né? Maria concebeu sem a intervenção de um homem, concebeu no seu ventre esta semente gloriosa, e que depois de 9 meses, dentro daquele processo natural, nasceu Jesus, Deus em forma humana, para esmagar a cabeça da serpente. Aqui, irmãos, está a nossa vitória. Aqui está o nosso grande motivo de adorar e glorificar a Deus, porque Deus mesmo desce na terra para fazer a intervenção, para desfazer na sua carne a inimizade que havia entre o homem e Deus, né? Cristo é o motivo da nossa paz, é o segundo, subtópico desse ponto. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas um autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Oh, que coisa maravilhosa! Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós. Desse modo, essa paz reposa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que quando nós estamos distantes uns dos outros, estamos sem poder reunir, sentimos falta dos irmãos, porque somos uma família, somos um corpo, não é? Exercitamos a comunhão uns com os outros. De que maneira, pastor? Perdoando uns aos outros. Esta barreira torne a voltar e nos separar, né? Primeiramente uns dos outros. É por isso que o crente, né, ele, mesmo sendo imperfeito, nós não somos perfeitos. Às vezes nós erramos a falar determinadas coisas, erramos a termos determinadas atitudes, a agirmos de forma inconveniente uns com os outros, mas quando isso acontece, somos admoestados pela palavra de Deus a perdoar uns aos outros. Pedro, quando foi confrontado por Jesus a perdoar, ele perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus faz um silêncio. Parece que eu gosto sempre, irmão, de imaginar, porque ele faz uma outra pergunta em sequência. Se ele fez uma outra pergunta em sequência, foi porque Jesus não respondeu de imediato. Jesus, irmãos, um mestre por excelência, nos ensina grandes lições. Às vezes somos precipitados em responder.
Às vezes as pessoas se irritam comigo porque eu não dou resposta imediata. Eu aprendi com Jesus, irmãos. Devemos aprender com Jesus. Jesus confronta Pedro a perdoar. E Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus faz um silêncio momentâneo e ele então não aguenta, se inquieta e faz uma segunda pergunta: 7 vezes? Parece que era o limite de Pedro, né? Tem gente que o limite é tão curto que não perdoa nenhuma vez. Mas Pedro pergunta: 7 vezes? Senhor, quem sabe 7 vezes num dia, em um dia, era o limite de Pedro. Jesus então responde agora com muita precisão: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar uns aos outros infinitamente, porque o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. Devemos perdoar infinitamente. Por que devemos perdoar? Porque entre nós, amados, não pode haver barreira. Jesus já derrubou a barreira que nos separava. Ele veio exatamente para desfazer a inimizade que havia entre o homem e Deus. Ora, se não pode haver inimizade entre o homem e Deus, quanto mais entre nós. Está aprendendo aí estas lições, queridos? Não pode haver barreira. Muito bem, Cristo, Ele é o príncipe da paz. Isaías, falando dos nomes do menino que haveria de nascer 750 anos depois, ele disse: olha, seu nome é Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E aqui falando da sua pré-existência eterna. E aí derruba os ensinamentos errôneos que diz que Cristo foi um ser criado. Não, senhores, Cristo já pré-existia na eternidade. Em breve estarei falando sobre isso, quem sabe numa live, interagindo aí com os irmãos, mas vamos voltar aqui. Um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Ele não só é o Príncipe da Paz, mas também é a nossa paz. Ele está dentro de nós, e porque Ele está em nós, temos paz com Deus. Porque Ele está em nós, temos paz uns com os outros. A paz vertical e a paz horizontal. É porque temos paz uns com os outros, sentimos falta dos irmãos, não estamos podendo congregar, aí sentimos falta. E eu louvo a Deus porque os irmãos, pelo menos através de uma live, vêm aqui, participar, cumprimentar. Eu vejo aí os irmãos cumprimentando uns aos outros. Pai do Senhor para todos os irmãos. Ah, que bom se todos os irmãos tivessem isso em mente, viessem, porque nós estamos fazendo exatamente no mesmo horário. Pode observar que 9 horas estamos aqui abrindo a live. Se todos os irmãos pudessem participar, interagir, pelo menos aqui numa live, estarmos juntos, irmãos? Porque já estamos juntos em espírito, mas podemos estar juntos aqui numa live, participando, interagindo, enfim. E aí, irmãos, estive pensando hoje, vendo aqui o pedido da irmã Rosaura, quero, juntamente com os irmãos que estão participando, orar por aquelas pessoas que estão passando por problemas, intensificar esta oração aqui ao vivo, transmitido via internet, ou transmitida, se trata de oração transmitida via internet, com a participação de todos os nossos irmãos. E você pode interagir aí, escrever, não é para se aparecer não, viu, irmãos? É a forma que nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Se esta é a forma, vamos cultuar assim, vamos orar assim. E você escreve aí essa oração: sim, Jesus, abençoa a tua serva. Enfim, só estou dando uma dica aqui para a gente poder interagir melhor. Então nós estamos falando de Cristo, é o motivo da nossa paz.
a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram, acabou. Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Silas Malafaia fala aqui. Lá fora você é advogado, lá fora você é juiz, lá fora você é doutor, mas aqui dentro da igreja você é servo. E é verdade, em Cristo a desigualdade acaba, somos todos iguais, não importa quem é servo do Senhor. E mais, Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Está entendendo? São mistérios da palavra de Deus. Então, aqui, irmãos, mais esse tópico maravilhoso. A humanidade formada pela paz. Cristo veio para formar um novo povo, derrubar aquela parede. Agora não tem mais judeus, não tem mais gentios, todos que aceitam Cristo como Salvador, agora faz parte do corpo de Cristo, está em Cristo, é a família de Deus, e não importa quem é a pessoa. Muito bem, deixa eu ver aqui, vamos para o terceiro tópico, já é 8 horas e 52 minutos, vamos correr aqui. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Eu tenho aqui: Cristo se fez maldição por nós. O 2, reconciliado pela cruz de Cristo. E o 3, reconciliados na cruz em um corpo. E aqui eu não vou ler todo o texto, você lê aí se você tem a sua lição. Cristo se fez maldição por nós, porque não tínhamos nenhuma condição. A justiça divina requeria a morte do pecador. Deus, então, lá no Jardim do Éden, vou me reportar ao Éden novamente, quando Adão fez aquela roupagem de folhas, se vestiu, ele fala da justiça humana, e a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Deus olha e viu aquilo e disse: não, isso aí não satisfaz a minha justiça. Deus então mata um cordeiro, não sei de que forma, mas a Bíblia diz que Deus, ele tomou a pele do cordeiro e fez uma roupa para Adão e para Eva. Ali já estava prefigurado o que seria uma condição para satisfazer a justiça divina: somente a morte de um cordeiro imaculado. E que cordeiro seria este? Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas lá na antiga aliança, esse cordeiro prefigurou em todo o tempo. Toda vez que se matava um cordeiro, você se lembra que o povo, ao sair do Egito, foi imolado um cordeiro, e lá você vai ver as exigências desse cordeiro, não é? Coisa interessante. E observa que quando Abel sacrifica oferta para o Senhor, sacrificou cordeiro, e isso satisfez a vontade de Deus, e por aí foi. Enfim, apontava para Cristo. Então, quando Cristo veio, quando ele se manifestou, este foi um cordeiro
de Deus. E aí, me lembro agora de Abraão, quando levou seu filho para sacrificar no Monte Moriá, e Isaac pergunta para Abraão: meu pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, e o cordeiro para o holocausto, aonde está? Se você ler na Bíblia o contexto desta história, você vai ver que Abraão profetiza ali: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. E a Bíblia diz que Abraão estava falando de Jesus, ok? Então, mais uma vez, nós vemos na Bíblia que a vontade de Deus, a exigência divina, era que se imolasse um cordeiro, e não bastava ser aquele cordeiro, literalmente ali dito, mas que um cordeiro que ele haveria de providenciar, e esse cordeiro foi Jesus. Você vai ver lá em Apocalipse, uma voz, alguém chorando, se lastimando, porque ninguém pôde abrir o livro. E aí ele ouve uma voz: aqui está o cordeiro que foi morto para abrir, para desatar os selos, né? Então é este Jesus que veio para satisfazer a justiça divina e derrubar a parede, mas ele se fez maldição. Os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías, ele profetizou isso, não é? Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa maldição ele levou sobre si, não é? Jesus. E através deste ato ele reconcilia todos nós com Deus. Eu gosto muito de um símbolo, de um panfleto que existe, mostrando Cristo com a sua mão esticada, segurando a mão do Pai, e com a outra, lá no madeiro, segurando a mão da humanidade, do ser humano. Então ele era aquele que estava intercedendo. Jesus era aquele que estava entre o Pai e os homens. Então, fazendo o que, pastor? Fazendo a reconciliação. Olha que coisa gloriosa. Hoje nós podemos adorar a Deus, louvar a Ele, porque nós hoje temos paz com Deus, fomos reconciliados, porque é exatamente isso. Ele rasgou ao meio a dívida que nós tínhamos com Deus, jogou na lata de lixo, e hoje nós não temos mais dívida, porque Deus pagou a nossa, melhor dizendo, Jesus pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. Estamos finalizando. Antes de passar aqui para o próximo e finalizar, deixa eu só verificar aqui quem está conosco, quem chegou por aqui agora. Irmão João Antônio, meu amigo, que satisfação, que honra poder tê-lo aqui participando conosco. Irmão João Antônio, lá de Belo Horizonte, foi a pessoa que Deus usou para me ajudar muito ali em Belo Horizonte, quando eu cheguei. Deus abençoe a sua vida, irmão João Antônio, que lhe faça prosperar. Você foi bênção na minha vida, muito obrigado. Também está aqui irmão Ezaqueu, participando. Irmão Ezaqueu, não sei se ele está viajando, se estiver no trânsito, Deus abençoe a sua vida, irmão Ezaqueu. Vamos voltar aqui, então, reconciliados pela cruz de Cristo, e agora reconciliados na cruz em um corpo, ou seja, todo o povo de Deus, judeus, gentios, é um corpo. Todos nós fazemos parte desta família. Por isso que Paulo, ensinando, queridos, ele diz que no corpo há muitos membros. Tem membro que ele não aparece. O pé, por exemplo, às vezes a gente passa o dia todo sem se lembrar do pé, sabia disso? Mas é ele que está carregando o corpo. Olha que coisa, parece que não é importante
o pé, porque você não está ali o tempo todo carinhando o pé, limpando o pé, não é? Mas ele é muito importante, porque é ele que carrega todo o corpo. Assim é na igreja. Tem muitos membros na igreja que não são vistos, mas isso não significa que ele não é importante. Ele é muito importante. Às vezes é estes membros que não são vistos que está carregando todo o corpo na oração, não é assim? Então, irmão Isaqueu está dizendo ali, sim, não é? Isso é verdade. Então, irmãos, tem membro no corpo que ele está bem escondido, não é visto, né? No sapato, o menor dedo do pé. Mas às vezes, irmãos, olha a importância desse dedo. Às vezes estamos andando na casa e esquecemos de um móvel que está ali no meio da casa, e esse dedinho vai lá e pô, todo o corpo sente. Oh, que dor terrível! Porque este membro, ele é muito importante, não é? E por aí vai. Nós somos um corpo e todos nós somos importantes. Somos importantes no corpo, mas somos importantes por quê? Não pelos nossos méritos, porque não valíamos nada. A nossa justiça era como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo nos revestiu, nos alcançou. Hoje, por causa da justiça de Cristo, nós somos salvos. Ele se fez maldito por nós, e porque ele se fez maldito por nós, hoje nós somos benditos. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, finalizando, conclusão: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aquelas pessoas que vão assistir essa live, muita gente está assistindo, muitas pessoas não crentes têm me procurado, têm encontrado comigo e dito: pastor, estou assistindo lá as suas lives, etc. Então, se você está assistindo, lembra, Jesus desceu na terra para derrubar a barreira, primeira, aquela barreira do pecado que nos separava de Deus. Mas todo homem que não aceita, que não abraça o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ainda continua inimigo de Deus. Para se tornar amigo de Deus, é necessário o homem aceitar a Cristo como o seu Senhor, como o seu Salvador. Tem muita gente que diz assim: mas eu já aceitei a Cristo como o meu Salvador. Tá, outro dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa: mas você já aceitou a Cristo como o seu Senhor? Porque aquele que aceita Cristo como seu Senhor, ele obedece a esse Senhor. Porque qual servo que não obedece ao seu Senhor? O servo do Senhor, ele é digno de punição, não é? Não é assim? Numa empresa, quando você trabalha lá numa determinada empresa, se você desobedece às determinações dos seus senhores lá na empresa, você não é suspenso, você não leva um gancho, você não é demitido. Então, o servo obedece aos seus senhores, e a Bíblia nos ordena a obedecer os nossos senhores. Então, se você não obedece o Senhor dos senhores, logo você não é servo dele, ok? Então, aceita Cristo como Salvador, obedece às suas ordenanças, e aí assim você será servo desse Senhor, você será amigo desse Senhor, você será irmão desse Senhor, você fará parte da família de Deus, ok? Então, convido você, o mais depressa possível, a aceitar a Cristo como Salvador. Os seus pecados serão apagados e você não terá mais o pecado como barreira que impede a sua comunhão com Deus, ok? Fica aqui
este conselho para aqueles que não aceitou a Cristo como Salvador. Para aqueles que já faz parte do corpo, já são servos de Deus, cuidado, não fique por aí pecando, e se pecar, a Bíblia diz, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Se arrependa dos seus pecados e você vai usufruir desta comunhão com Deus. Você vai continuar sendo membro deste corpo da família de Deus. Deus em Cristo lhe abençoe. Vamos ficar por aqui, o tempo já se foi. Muito obrigado aos irmãos pela participação, irmão João Antônio lá em Belo Horizonte, participando aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora, irmãos. Convido você para orar comigo, inclusive em favor dos nossos irmãos necessitados, irmãos que estão enfermos. Oremos. Amado Deus, querido Pai, quero em primeiro lugar, com meu coração agradecido, te louvar, te adorar, te exaltar, porque o Senhor é Deus nos céus e na terra, e muito mais do que isso, é o nosso Salvador. Muito obrigado por esta tão grande salvação, ó Deus. Agora me lembro dos teus filhos que estão passando por dificuldade. A tua serva que me pediu a oração, a irmã Rosaura, meu Deus, tenhas misericórdia da tua filha e da família dela, que as tuas mãos estejam estendidas sobre ela. Também todos os teus filhos que têm me pedido a oração. Não me vem na memória agora o nome de cada um deles, mas eu quero pedir ao Senhor, entra lá no lar dos teus servos, não deixa os teus servos desamparados, venha providenciar tudo aquilo que for necessário para a subsistência dos teus filhos, dê saúde aos teus servos. Também quero lhe apresentar a minha mãe, tenhas misericórdia da tua serva, venha, meu Deus, trazer cura para a tua filha, cura aquela enfermidade no estômago da tua serva. Deus, peço ao Senhor que também venha trazer o alívio para as dores na coluna, cure a tua serva, que ela possa ter conforto na velhice. Pai Santo, Pai Celestial, aqueles que estão com medo, apavorados por causa do Covid-19, peço ao Senhor que venha trazer paz, venha trazer tranquilidade. Quero apresentar também meu amigo Romenique, Senhor, abençoa este jovem que tem feito um trabalho relevante na nossa comunidade, que o Senhor possa recompensá-lo. Meu Deus, venha abençoar e trazer tranquilidade, venha trazer paz, tanto para ele como para a sua família, os seus familiares. Também me lembro agora, Senhor, da tua filha, irmã Jânia Borges. Venha trazer cura para a tua filha, alívio para aquelas dores. A tua serva, irmã Ana Lúcia, abençoa a tua filha, venha trazer tranquilidade e paz ao seu coração. Também, Senhor, apresenta a tua filha, a irmã Didi, abençoa a tua serva naquele leito, que ela usufrua da paz e da tranquilidade. Venha trazer cura para a tua filha. O irmão Zezé também, Senhor, tenhas misericórdia do teu filho, abençoa ele poderosamente, bem como a sua família. Senhor Deus, eu quero interceder por cada família de nossa comunidade. Abençoa cada família, não deixa entrar lá no lar de cada um deles. Também peço ao Senhor pelos nossos líderes que estão também ansiosos e esperando esse tempo adverso passar. Os pastores, teu servo pastor Arnaldo Candeia, a mesa diretora, abençoa a todos, Senhor, todos os pastores do Estado, do Espírito Santo e também todos os pastores do nosso Brasil e do mundo. Aonde estiver um dos teus servos, visita os teus servos, Senhor, abençoa, Senhor Deus, poderosamente a sua igreja, no nome de Jesus, amém, amém. Peço perdão aos irmãos pelo tempo que passei aqui. Irmã Janice Vidal Pereira, paz do Senhor a todos.